Hã? Estamos no ar. Já tá? Então estamos no ar. Bom dia! Todo mundo feliz? Então cadê essa felicidade aí? Então vamos começar aqui com enriquecer esse negócio que a pobreza daqui a pouco chega, né? Então vamos lá. Bom, tem 35 minutos, então a gente vai analisar alguns pontos mais pedidos, né? Aquilo que você talvez tenha dificuldade. Vamos começar de trás para frente. Quando vocês me conheceram, vocês viram que eu falei da relação jurídico-tributária. Vamos começar daquelas questões que sempre caem, por exemplo, princípios, né? Que são as nuvenzinhas que estão acima da Constituição, que faz a Constituição chover e brotar as regras, né? E o princípio que eu mais tenho medo, que é aquele que mais cai, sai para lá, é o princípio do quê? Da irretroatividade. O que fala esse princípio? Né? Lá no Pobreza do Direito Penal, aquela moça lá, Priscila, que adora tirar um selfie, né? Ela vai vir e vai falar, né, que a lei penal ela pode retroagir, não é isso? No direito tributário, não retroage. Não tem princípio da retroatividade no direito tributário. É irretroativo. Se a gente pega hipótese de incidência, fato gerador, hipótese de incidência, não há fato gerador sem hipótese de incidência que anteriormente o defina, certo? Isso é irretroativo. Essa hipótese de incidência não pode retroagir para esse fato gerador. Não pode. É diferente do penal, que descriminaliza a situação e tira a pena. No direito tributário não tem. Se nós temos uma alíquota, o mesmo da sala de aula, uma alíquota de 15 e uma multa de 15, este ato não foi julgado. Não foi julgado. O juiz ou o administrador. Por que eu falo juiz ou administrador? Porque no direito tributário a gente tem a esfera administrativa. Lembra? Recursos, reclamações administrativas, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Inclusive é o único jeito que a gente pode ganhar dinheiro sem ser advogado no direito tributário. Lembra que eu falei disso? Né? Tudo que eu ensinei. Então, o juiz ou o administrador, lá na esfera administrativa, ele está em dúvida por qual a lei eu vou aplicar. Porque o ato não foi julgado. Por que o ato não foi julgado? Porque se já foi julgado, pagou. Não é isso? E quem paga mal... Quem paga mal repete, cacete. Certo? Paga mal, paga duas vezes na pobreza do direito civil, no direito tributário. Tributo é um direito, é um dever, tem que devolver. Ação de repetição de indébito. O santo está mandando eu falar muito isso, vocês tomem cuidado. Quem paga mal, repete. Repete administrativamente ou entra com ação de repetição de indébito. De repente cai até lá na segunda fase que esse negócio está falando. Então, a multa aqui de 10%. E aí? O juiz ou o administrador, qual a lei ele vai aplicar? Qual a hipótese de incidência? Qual a legislação tributária ele vai aplicar? A primeira ou a segunda? Qual lei ele vai aplicar? Vamos lá. Ele vai aplicar as duas leis. Sempre a época do fato gerador para a alíquota. Certo? Porque o direito tributário, o princípio que rege, é o princípio da irretroatividade. Não tem exceções a isso. O CTN, no artigo 106, ele vai falar de uma retroatividade benigna, mas não é da hipótese de incidência, é daquilo que a gente traz do direito penal, do direito civil, dos outros ramos do direito, que a lei não pode prejudicar a pessoa, não é isso? Então, mas ela não prejudica numa hipótese de incidência. O que tem a lei é a penalidade. Então, a gente vai aplicar uma lei se traz uma penalidade mais benéfica. Então, essa lei, ela pode retroagir, mas não é para hipótese de incidência, é para multa e para questões o quê? Interpretativas. Matando essa questão interpretativa, essa lei ajuda a interpretar. Olha, a alíquota daquela lei é 10%, mas em duas vezes. Produtos manufaturados são aqueles que passaram por transformação. Então, ela ajuda a interpretar. Ou multa. Lembrar que multa é penalidades, infrações, certo? Então, qual lei que o juiz ou o administrador vai aplicar? Qual? Anda! As duas, certo? Mas sempre se a penalidade for menor. Se a penalidade não for menor, por exemplo, se a alíquota aqui fosse de 15, ele ia aplicar o quê? Só essa lei. Beleza? Por que esse é o princípio que mais cai? Porque a gente vem aqui, já com essa pobreza do direito penal na cabeça, e retroage toda a lei. E não é. Vamos lá naquela coisinha que a gente fala? O que a gente retroage? Vocês estão devagar. Vamos lá. O que a gente retroage? A multa. Pô, mas a alíquota da posterior é menor.
Fala. Isso, então vamos? Vamos lá? O que é que a gente retroage? Mas a alíquota da posterior é menor. Ixi, mas para sábado tá ruim. Vocês não vão fazer isso, né? Mas eu vou, vamos lá. A alíquota da posterior é menor. Ó. Porque eu tô pensando, foda-se. Olha só. O que é que a gente retroage? Mas a alíquota da posterior é menor. Tá, beleza. Vou aceitar esse fodinha de vocês. Então, cuidado, que esse é o princípio que mais cai. Beleza? Minha conterrânea lá até levantou da cadeira, né? Que ela não gosta de palavrão. Então, olha só. Princípio da legalidade. A lei, princípio da legalidade, chega, princípio da legalidade. Tributo, o princípio da legalidade no direito tributário, cuidado na prova, que ele pode ser chamado princípio da estrita legalidade. Legalidade cerrada, legalidade fechada, legalidade diminuída. Por que disso? Diminuída, cerrada, fechada, pequenininha. Podia chamar até de legalidade Leandro, né? Não cresceu? Então, olha só. Por quê? Porque não são todas as espécies normativas que vão criar o tributo. A palavra lei, né, ela é ampla, mas no direito tributário não. A gente fala de lei e legislação tributária. Legislação é o conjunto de normas. Lei tributária é aquela que cria e majora o tributo. Que lei tributária é essa? Lei ordinária. Tem que ter a palavra o quê? Lei. Então, o que cria e majora o tributo tem que ter a palavra lei. Que lei que é, meninos? Lei ordinária, lei complementar e medida provisória, que é vagabunda, vira o quê? Ordinária. Certo? Vinha da Dilma, né? Então, vagabunda ordinária. Então, cuidado com isso. Medida provisória, tem que ter a palavra lei para criar tributo. Lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Medida provisória, vagabunda, vira o quê? Ordinária. Cuidado, o decreto do executivo não pode criar jamais, mas ele pode o quê? Majorar, certo? Majorar os impostos extrafiscais. O que são impostos extrafiscais? Aqueles que fazem o controle, não é isso? Que regulam a economia. Putz, estão importando muito tecido da China. O que a gente vai fazer com a alíquota do imposto de importação? Aumentar para diminuir as importações, certo? Então pode majorar quais alíquotas? II, IE, IPI, IO, IOF. E a CID combustível e ICMS combustível, certo? Então guarde CID e ICMS. CID, ICMS combustível. Só isso. Perfeito? Tranquilo? Princípio da anterioridade. Um tributo criado em um ano só pode ser cobrado no ano seguinte. Agora é hora do pau, porque eu quero ver se vocês decoraram essa merda. Então, tributo criado em um ano só pode ser cobrado no ano seguinte. Professor, mas a gente tem que colocar que esse princípio ele está dividido em três. Na anterioridade, que é o exercício, o ano seguinte, que é obrigatório. Na anterioridade, nonagesimal, noventena, 90 dias da publicação da lei, que não é toda hora que eu coloco isso, né? Porque nem tudo que é legal é moral. Como era antes, um tributo criado no dia 31 de janeiro, eu tenho que pagar no dia 1º de dezembro, eu levo o champanhe para Iemanjá e já volto endividado. Então, o que colocaram? Colocaram o 153BC. Vamos colocar 90 dias da publicação da lei, certo? Então, o que a gente faz? O macete é o seguinte, 3 de outubro. 3 de outubro eu coloco 90 dias, certo? Antes do 3 de outubro, 1 de janeiro. Porque eu tenho uma raiva, eu fico embucetado quando vocês falam que anterioridade exercício é um ano depois. Não. Exercício é ano. O ano começa quando? Dia 1º de janeiro. Alguém tem dúvida disso? Não, não pode ter. Então, 1º de janeiro. Então, 3 do 10 eu coloco 90 dias. Então, 16 do 10 de 2015. Quando que o tributo pode ser cobrado? 90 dias. Pô, não vai dar 16? Vai. Ou seja, anterioridade de exercício, ano, sempre é obrigatório. Agora, 16 do 9 de 2015. Vai ser cobrado quando? Tá antes ou depois do 3 do 10? Então, 1 do 1 de 2016. É só isso o princípio. Eles que confundem a cabeça de vocês. É difícil guardar 3 do 10? Não, 3 do 10, 90. Antes do 3 do 10, ano seguinte. E as exceções? Essas são decoradas. Não podemos fazer nada. Então, não passa por anterioridade nenhuma. Pensa, não passa por anterioridade nenhuma, mesmo se você não decorou, agora eu posso falar, né? Porque eu não posso falar em sala de aula, que senão fica vagabundo. Não passa por anterioridade nenhuma, vamos pensar naquilo que é urgente. O que é urgente? Impostos extrafiscais, né? Não dá para esperar a indústria falir para diminuir aumentar a alíquota do imposto de importação. Então, não passa pela anterioridade os impostos extrafiscais. II, IE, IPI,
Desculpa, I, IE, IOF. O IPI não, tá? Desculpa, I, IE, IOF. E o que mais? 148, inciso 1º, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra externa. Porque ou para construção de obras dá para esperar. E a outra, imposto extraordinário de guerra. Gente, é guerra, é bomba, é fudeção pro Brasil, sabe? É gripe do frango, gripe de não sei o quê. Então tem gripe de bicho, tudo aí, né? Então tem que tomar cuidado, porque é aquilo que o Brasil não pode esperar. E não passa por anterioridade de 90 dias. O IPI, a CID combustível e o ICMS combustível. Certo? E não passa pela anterioridade de ano. Ou seja, só passa pela anterioridade de ano. Ou seja, 31 de dezembro pode cobrar no 1º de janeiro. Só 2. Né? Uma base de cálculo do IR, base de cálculo do IPTU e do IPVA, e o quê? Imposto de renda. Certo? IR e base de cálculo do IPVA e do IPTU. Certo? Então é isso que vocês têm que decorar. Quem não decorou ainda, está no parágrafo 1º, mas eu acho que não deveria ir no parágrafo 1º, que ele está confuso. Deve ir lá no meu roteiro de aula, são as 3 últimas linhas para decorarem. Beleza? Passa no grupo aí do WhatsApp de vocês. Imunidades. Bom, eu tinha falado, eu vou falar só desses 2 princípios, porque é o que mais cai. O resto vamos, porque a gente tem que adiantar. Imunidade. Se eu falo de competência, a Constituição criou competência? Não. A Constituição estabeleceu quem é que pode criar o quê? Os tributos. Quais são as pessoas e quais são eles. Então, quando ela fala, são tributos do Estado, são tributos do município, a Constituição não cria, ela estabeleceu. Ela positivou essa competência. Da competência, vamos escolher uma. Qual que é a que mais cai? Residual. Né? Qual que é residual? É o que não existe. É a União criar através de lei complementar o que não existe. Como está escrito na Constituição? Que não tem o mesmo fato gerador, que não sejam cumulativos. Traduzindo essa porra, é o que não existe. Ou seja, é o que não é igual. Então, a União pode criar através de lei complementar o imposto de propriedade de apartamentos? Não, porque apartamento já existe. Tá bem hoje, hein, Loura? Ó, moreninha, né? Fabi. Então, é a Lu. É o mesmo igual, tudo igual. Né? Igual o caranguejo, viu todos. Então, olha só, o que nós temos aqui? Preste atenção que a situação é igual. Imposto de apartamento é igual o quê? IPTU, certo? A OAB copiou, tem uns 3 exames, esse exemplo meu de sala de aula. A União criou através de lei complementar o imposto de propriedade de bicicletas. Pode? Pode por quê? Que não existe. É criar o que não existe, tá? Ela colocou lá propriedade de veículo de 2 rodas não motorizadas. Foi para disfarçar meu exemplo, né? Veículo de 2 rodas não motorizadas só pode ser uma bicicleta, né? Então, para disfarçar. Isso vale para as novas contribuições também, novas contribuições sociais. Não é isso? Pode criar a CPMF? Pode. Não direito social? Pode. Mas para isso tem que ter movimentação através de quê? De lei complementar. Certo? Então, cuidado. Essa é uma competência que eu tinha que falar. A especial, né, talvez, ela é um pouco mais confusa. É a da Constituição Piriguete. Vocês lembram disso? Ou seja, todas as contribuições são da União. Mas quando a Constituição sofreu emenda, ela pegou as iluminações públicas, não é isso? As contribuições de iluminação pública e deu para quem? Para quem? Constituição Piriguete. Eu tenho 27 estados para dar e 5 mil municípios eu vou dar para quem? Ei, bando de vagabundo, hein? Olha só, vagabundos, né? Então, beleza, é isso que é ser piriguete mesmo. Então, foi isso que a Constituição fez, certo? É só isso, tá? Então, as imunidades, o que ela vem? Ela vem e fala assim, olha, então, tá tudo determinado por mim, Constituição. Então, eu quero que determinadas pessoas e coisas não pagam. Então, eu gosto de definir imunidade, às vezes até sou criticado, porque imunidade é o exercício de uma competência negativa. A própria Constituição estabeleceu onde deve ser tributado. Eu, Constituição, desestabeleço que essas pessoas não podem ser tributadas. Certo? É o menos constitucional. Então, imunidade dos impostos, né? Nós temos aquelas que estão lá no artigo 156, de A a D, né? Imunidade recíproca, União, Estado, Município e Distrito Federal não cobram impostos uns dos outros, extensiva às suas autarquias e fundações públicas, exceção de sociedade e economia mista, empresa pública. Qual a empresa pública que tem imunidade? Correios. Por que o Correio tem imunidade? Mas ele não tem lucro, professor? Tem, mas é a qualidade do serviço. Lembrar do índiozinho que escreve uma carta para a Xuxa, patati patatá, né, porque eu sou velho. Então, ele não vai receber essa cartinha da Xuxa? Não vai ter que ser entregue para ele? E para a Infraero também.
Tá? E sociedade de economia mista, aquelas também de negócios, hoje negócios o quê? De saneamento básico. Perfeito? Então nós temos aí. Templo de qualquer culto, o que eu tenho que lembrar? Templo não é aonde reza, são todos os imóveis, é todo o patrimônio do templo. É o carro, é a casa paroquial, é o avião, né? Porque tem pastor que tem avião, beleza? Estou até pensando em deixar essa carreira de tributarista, beleza? Que me dá muito dinheiro, mas eu quero mais, né? Acho que eu vou inventar a igreja do 24º dia da OAB. Então, olha só, são todos os bens, desde que estejam afetos ao quê? À finalidade religiosa. Aquele exemplo típico, alugou o imóvel para um terceiro, o estacionamento da igreja, vai ser imune? Vai, se utilizou na finalidade da igreja, do templo, não é isso? Agora pegou para os padres viajarem para Disney, padre, criança, combina. É imune? Não, porque foge o quê? A finalidade. Vela para Oxalá, é imune? Vela vermelha para trazer seu marido de volta em 3 dias, é imune? É ou não é? É. Vela preta para matar o examinador. É imune? É. Certo? Tudo que for de finalidade religiosa, nós estamos no Estado leigo ou o quê? Laico. Beleza? Não defina isso. Tá? Certo? O que se discute aí é a igreja do capeta, se Satã é Deus ou não, mas o AB não vai fazer essa loucura, não. Né? Uns vão falar que sim, outros que não. Uns vão falar que capeta não é Deus e Deus não é capeta. Né? Mas eles vão falar isso porque tem discussões. Então, cuidado com isso. Sociedades civis sem fins lucrativos, partidos políticos, entidades sindicais, também imunes. O que eu tenho que guardar isso? O que é sem fins lucrativos? Se alguém falar aqui que não pode ter lucro, é uma bifa, é naba. Certo? Tem lucro, mas esse lucro, principalmente para os institutos de educação, eles têm que ficar aqui. O artigo 14 do CTN fala, aplicar nas suas atividades, ficar no Brasil e os seus diretores não serem o quê? Remunerados, né? Os seus dirigentes não serem remunerados. Esse instituto de educação aqui, o FMB, é um instituto de educação. Tem imunidade? Não. Porque o professor tem conta na Suíça, ele é rico pra caralho, né? Mulher dele anda chiquérrima, cheia de bolsa cara, fino, manda dinheiro, sabe assim, povo rico. Por isso que combina comigo, né? Andar com o pobre só dá azar. Então, olha só. E ele ainda aplica nas atividades, ele tem outros sócios, ele é remunerado, certo? É diferente das escolas do SESI e do SENAI, não é isso? Que aplicam nas atividades, que dá cultura, peças, tudo aquilo que a gente sabe que o Sistema S faz. Beleza? Então, cuidado com essas diferenças. Tá? Livro, jornal e periódico. Qualquer livro, qualquer jornal, revista de mulher pelada, revistinha, tudo imune. Agora, cuidado, né? Porque aí vem lá uma publicação da Criativa. Criativa é imune? É. Mas monte seu próprio refino de cocaína sem sair de casa. Aí cuidado, né, gente? Porque isso é um conteúdo criminoso, né? Seja pedófilo em 3 lições, né? Aprenda a ficar em pracinhas, fazer alguma coisa para atrair criança. Isso não vai ser imune, a gente tem que tomar cuidado com isso. Na hora, o raciocínio vale muito mais. Eu já cansei de falar, quantos mais burros que vocês já estão com essa OAB? Bundão lá na cadeira, até 6 horas, não é? Pois é. Tem gente que sai 4 horas, sei pra quê? Não tem nada pra fazer no domingo? Ver Faustão? Vamos lá. Então, olha só, cuidado com isso, tá? E a imunidade do né, que é dos CDs, radiofônicos, tá? CDs, não vão colocar essas modernidades, Blu-ray, não. A Constituição foi taxativa. DVD, CDs, tá? De artistas brasileiros produzidos no Brasil. Pode cantar música da Madonna, pode cantar música do estrangeiro? Pode, mas tem que ser produzido aqui. Certinho? Tranquilo? A gente tem imunidade de taxas, né? Para peticionar, para buscar direitos de certidões, certo? Então isso, nesse primeiro momento de falar das limitações constitucionais ao poder de tributar. O que a gente tem que falar de espécies tributárias? Taxas. Diferencie taxas de quê? Tarifas, certo? Taxa é um tributo com 2 fatos geradores, poder de polícia e serviço público específico e divisível. Tarifa tem um fato gerador, serviço público específico e divisível. Só que tarifa não é o quê? Tributo, porque tarifa é contratual. Lembrar, eu tenho opções. Por exemplo, eu escolho a minha viagem
meu bilhete pela melhor tarifa, não é isso? Agora eu sou obrigado a pagar taxa de embarque, porque taxa é obrigatório, certo? Então, eu vou vir agora é Latam, né? A Márcia com certeza vai vir de, sei lá o que, azul, né? Uma coisa bem pobrinha, passar medo, né? É coisa de pobre, né? Porque professor de direito de trabalho... Hã? Ah, não sei, eu não sei nada que é de pobre. Olha só, então é isso, certo? A mesma coisa a tarifa do metrô, certo? A Márcia deve estar vindo de ônibus, vocês vieram de táxi, a gente não teve opção? Meu helicóptero está aqui estacionado. Então, essas são as opções que a vida traz para cada um, né? Então, cuidado com isso, certo? Dentro da relação jurídico-tributária, então essa é que eu tinha que falar, tá? Cuidado com essa situação. Não dá para a gente falar de todas as espécies, então escolhi taxa e tarifa. A contratualidade, taxa é tributo. Tarifa não é tributo. Cuidado que tarifa também pode ser chamada de preço público, beleza? O que define isso daí vai ser a súmula 545 do STF. Tá? Cuidado com isso. Dentro da relação jurídico-tributária, obrigação tributária e crédito tributário. Qual que é a diferença? Obrigação tem os elementos sujeitos, não é isso? Sujeito ativo, que é o fisco. Sujeito passivo é aquele que paga o tributo. Quem é que paga o tributo? Contribuinte responsável tributário. Coisa boa é ter um irmão gêmeo, né? Porque a outra passa, a gente fica com inveja e agora sabe tudo, né? Pois é, né? Você que nasceu primeiro ou ela? Ah, então ela tinha que passar primeiro, né? Pois é, acho que vocês não passaram, arruma um irmão gêmeo, tá? Então, olha só. Cuidado com essa diferença, tá? Oi? Manda ele fazer a prova, ela já tá boa. Fica em casa, coçando. Então, olha só, torcendo por ela. Então, vamos lá. Sujeito, quem paga tributo é contribuinte ou responsável tributário, certo? Eu comprei um apartamento da Lu, em 2015, recebi o IPTU de 2015, porque ela não pagou, recebi o IPTU de 2015 agora. Quem é que vai pagar por esse tributo? Porque eu sou o contribuinte ou responsável? Quem é o contribuinte? A Lu, não é isso? Quem é o contribuinte do IPTU de 2016? Sou eu, porque sou eu que estou realizando o fato gerador. Contribuinte é aquele que realiza o fato gerador. Responsável não realizou o fato gerador, mas ele está ligado ao fato gerador? Sim, por uma situação. Certo? Cuidado daquela de empresa, né? Fusão, incorporação, transformação. A empresa fusionada, transformada ou incorporada é que vai pagar pelos tributos. Agora, se teve a cisão, que não fala no artigo, a gente tem que ir no 124 e descobrir o quê? Que aquela que vai pagar é a responsabilidade solidária, porque eles tinham interesse no fato gerador. Não é isso? É igual da isenção. Lembra da isenção? A responsabilidade é solidária, né, na copropriedade. Mas a isenção a gente não vai falar disso. Se a Lu tem piolho, quem é que vai pagar? Eu vou pagar pelo piolho dela? Não. Então a gente lembra desse exemplo lá, tá? Você continua piolenta. Então, observem isso. Agora, dentro da obrigação, né, a gente tem a própria obrigação, que é principal e acessória. Questão, o que pode dar dúvida? A obrigação principal é pagar. A obrigação acessória é fazer tudo diferente de pagar. O acessório segue o principal no direito tributário? Não. O acessório depende do principal no direito tributário? Não. O acessório transforma-se em principal. Aonde? Na multa, certo? Porque multa a gente não faz ou paga? Paga. Então o acessório transforma em principal, certo? A penalidade. E tem a relação, né? Que a relação é a própria ligação do sujeito ativo ao sujeito passivo ao fato gerador. Então isso é obrigação tributária. O que é crédito tributário? É a obrigação tributária que foi o quê? Lançada. Obrigação está na cabeça, é subjetivo. O crédito está onde? Na mão. Crédito, o tio gosta que troca a palavra crédito pela palavra o quê? Débito, dívida. Este caminho da cabeça para a mão é o quê? Lançamento. Que é um ato administrativo, né? Que é aquele artigo 3º, a cobrança vinculada. Vai falar quem é o contribuinte e quanto ele deve, certo? Então, crédito, o débito tributário é a obrigação tributária que foi o quê? Lançada, certo? É diferente do direito civil, que a obrigação já tem quanto em ante beatur. Aqui no direito tributário, não, a gente precisa do lançamento, que vai constituir o crédito tributário, certo?
Causas que modificam o crédito tributário. O que exclui o crédito tributário? Excluir é impedir o lançamento. O que exclui o crédito tributário? Vamos lá. Isenção e anistia. Favor legal impede o lançamento, né? Isenção concedida a prazo certo sob determinadas condições. Pode ser revogada? Não! Não! Porque ela foi concedida a prazo certo sob determinadas condições. Eu inverti a ordem da pergunta e vocês erraram, né? Ou seja, não sabe ler na hora da prova. Quer ver a pergunta que eu iria fazer e vocês responderam certo? Isenção pode ser revogada ou modificada? Pode. Por lei. Não é isso? Lei deu, lei tira. Agora, se foi dado a prazo certo sob determinadas condições, pode? Não. Aí, viu? Tanto vocês são doidos. Gente, melhora essa cabeça, certo? Vamos colocar um pensamento positivo nisso daí. Não é autoajuda, não. Já falei. Um pensamento gera um comportamento, né, um sentimento que vai refletir no comportamento. Pensa que vocês são cagados, que amanhã vocês vão estar tudo cagados mesmo. Vamos lá. Então, olha só. Cuidado com isso daí, tá? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o que é suspender a exigibilidade do crédito tributário? Vai suspender a execução. O que suspende? Moderecocopa. Que foi o professor Cláudio Borba que inventou, não foi outros por aí não, viu? Que fica com a fama, né? Moderecocopa, moratória, depósito montante integral, reclamação e recursos administrativos, liminar no MS, concessão da liminar na tutela antecipada e o parcelamento, certo? Cuidado, moratória a União pode dar em todos, desde que ela dê nos dela. Isenção a União pode interferir no outro? Não, porque não existe isenção heterônoma, tá? A isenção que se dá quando faz pactos é a República Federativa do Brasil assinando um tratado internacional, não é a União. Beleza? Moratória, diferente de parcelamento, que pode ser perguntada. Moratória em caráter excepcional. E o parcelamento é o quê? Corriqueiro, né? Ordinário. Beleza? Suspende a exigibilidade do crédito, então moderecocopa. O que eu quero que vocês façam? Exclui isenção e anistia, suspende o moderecocopa, e o que sobrar vai ser o quê? Extingue o crédito tributário. O que vai extinguir o crédito tributário? São 11 incisos. 11. Então vamos falar devagar aqui. Não vou falar os 11. Eu quero que vocês... Isso, a prova gosta de misturar. O que o tio quer que vocês façam? Decorem. Exclui o crédito, isenção e anistia, suspende o crédito, moderecocopa, e o que sobrar é o quê? É o que extingue, certo? O que sobra é o que extingue. Pensar na extinção do crédito. O que extingue uma dívida? Tudo aquilo que é parecido com o direito civil, que está lá no direito civil. Pagamento, compensação, transação deles, transação, o que mais? Decisão judicial, que é a sentença, decisão administrativa, conversão do depósito em renda, dação e pagamento de bens imóveis, que é a única maneira de pagar o tributo que não seja em dinheiro, cheque, cartão, vale postal. Não foi isso que a gente aprendeu? Porque pagar o tributo a gente só paga em dinheiro. Ou em meio mecânico. O que é meio mecânico? Cartão, vale postal, cheque. Existe uma exceção? Existe. Dação e pagamento de bens imóveis. Posso dar meu apartamento de Genópolis para pagar o apartamento de Jardins? Pode ou não? Posso. E a Márcia, ela já veio aqui? Então ela vai vir, né? Hoje é dia dela acordar à tarde, né, gente? Que pobre acorda sempre cedo, né? Então ela tem que dormir. Então, olha só. A Márcia também, que mora na região dos Jardins, não esqueçam, Jardim Ângela, ela pode dar o apartamento, os dois apartamentos dela lá para pagar? Pode? Pode. E o Fiat 147 que ela tem, pode? Não, porque Fiat é bem o quê? Móvel. Beleza? Então é isso. Prescrição e decadência. Conceito de prescrição e decadência, me deixa feliz. 4 minutos. 4? A Joana vai esperar. Beleza? Ela nasceu para esperar. Então, olha só. Qual que é a diferença de decadência e prescrição? Decadência é direito, débito. Decadência é direito, débito. Como que é o débito? Na verdade, ele chama o quê? Crédito. Decadência é direito, crédito. O crédito ou o débito nasce com o? Então, decadência é direito, lançamento.
Então, cre e lá. O que é isso? Decadência é a perda do direito da fazenda pública de constituir o crédito. Decadência é a perda do direito da fazenda pública de proceder o débito. O débito ou crédito nasce com o lançamento. Então, a perda do direito da fazenda pública de fazer o quê? Lançar. Então, por isso que é cre ou lá. Já a prescrição é o quê? Direito de ação. É a perda. Então, prescrição, ação, pretensão. Qual que é a ação do fisco de cobrar o crédito tributário? Não, execução, palhaço. Né? Então, prescrição é a perda do direito de execução. Então, vamos guardar, amores. Decadência, direito, débito. A perda do direito do fisco de lançar. Prescrição é a perda do direito de ação. Então, o que a gente guarda é que as duas são inércia. Uma de constituir o crédito. O crédito é constituído pelo lançamento. Logo, decadência é a perda do direito de lançar. Agora, prescrição é a perda do direito de ação. Lembrar da contagem. Decadência dos tributos lançados por homologação em que há pagamento, em que há antecipação de pagamento, 5 anos do fato gerador. Para outros lançamentos, né? A gente vai contar, ou pela falta de pagamento, 5 anos do exercício seguinte ao fato gerador. Não é isso? E prescrição é a perda do direito de ação. Conta-se de quando o crédito foi constituído definitivamente. E quando que o crédito foi constituído definitivamente? Com o lançamento. Então, na prescrição, a gente conta do lançamento. A data da prova tem que vir o lançamento e a execução. Beleza? Então, essas são as diferenças, tá? Então, eu tenho que ir embora. Eu falei o que eu queria falar, né? Eu não desejo boa sorte, porque a sorte só favorece a mente preparada. Então, eu sei que vocês estão preparados, beleza? Até amanhã eu estou aí, online para vocês, quem quiser tirar dúvida, tá? Vamos pensar só coisas boas, fazer uma comidinha legal, né? Não vai tomar remédio, essas coisas. Vamos pensar, fazer algumas coisinhas aí legais, tá? Vamos curtir esse dia aí que está começando, sem preguiça, beleza? E é isso, né? Eu desejo, então, uma boa prova, vão com a cabeça boa, e é aquilo que eu sempre falo, né? Vão com Deus e um caminhão de anjinho, cada um pega o seu, põe no colo e ó. Porque vocês são foda, beleza? Tá? Então, beijos. Até mais. Tchau. Pode vir, Joaninha.